Bom, gente, aqui é a professora Tamara. Nós estamos aqui em mais uma audioaula. Agora, para falar a respeito daquelas questões que eu deixei para vocês a respeito do Monteiro Lobato sobre o Jeca Tatu, tá? Então, nós temos ali aquela primeira questãozinha que eu pergunto para vocês por que o Jeca ele se tornou um personagem imortal na literatura brasileira, tá? Então, nós temos que entender, para poder responder essa questão, as duas fases do personagem. Primeiro a fase Jeca e depois a fase Zé Brasil, tá? Então, na fase Jeca, nós temos a questão de que ele era colocado pelo autor, pelo próprio Monteiro Lobato, como um vagabundo, tá? Como um preguiçoso, desleixado. Ele não cuidava da plantação dele. Ele tinha lá a sua plantação e lá ela ficava porque ele não tinha ânimo, vontade de trabalhar. Ele não fazia barba, ele não cuidava da saúde dele, ele andava com os pés descalços, pegando aí tudo que é tipo de doença e tudo mais. Então ele não tinha nenhum cuidado. E segundo o próprio autor, ele não se esforçava para tentar adquirir conhecimento. Então, ele não queria adquirir conhecimento, tá? Nem sequer buscava uma forma de melhorar a situação dele. Só que o que acontece na fase Zé Brasil? Na fase Zé Brasil, o Monteiro Lobato nos coloca que sim, até pode ser que ele não tenha muita vontade de crescer, muita vontade de procurar melhorar, mas que muito disso acontece porque ele é uma figura marginalizada pela sociedade. Essa sociedade, que é uma elite burguesa, oprime essa sociedade rural. Tudo que é rural é associado com o atrasado. Então, pensa no campo, pensa no atraso. Né? Vamos oprimir aquela gente lá. Não se dá condições, não se procura levar nenhum tipo de desenvolvimento para aquele local. E na figura daquele médico que vai até o povoado em que vive o Jeca, na medida em que ele tem o contato com o médico e o médico explica boas condições de higiene, trata da doença que ele tem, que é o amarelão, ele se cura e ele se esclarece. Então, aquela figura do médico é a figura do que o governo deveria fazer em programas sociais, em esclarecimento do povo, inclusão social. O governo está retratado dessa maneira, agindo, né, trazendo saneamento básico, tentando trazer uma igualdade desse Brasil tão desigual, do Brasil real e do Brasil oficial. E aí o Jeca deixa de ser aquele simples personagem Jeca, ele passa a se tornar o Zé Brasil, é o povo brasileiro que passa por isso, não é só o Jeca. E não é só, no caso, em centros rurais. Não, aqui no centro urbano, na periferia, enfim, essas pessoas também passam por isso, não tem saneamento. A saúde dessas pessoas são colocadas em segundo plano, tá? Então, o personagem, ele assume essa identidade de povo brasileiro. O povo brasileiro passa por isso. O nosso povo, vocês sabem que são formados por quem?
por imigrantes, por mestiços, né? Pelos negros, pelos caboclos caipiras, por tudo isso, pelo sertanejo, por todas essas etnias que são oprimidas durante muito tempo na nossa história. Então, o Jeca Tatu, ele virou esse personagem tão célebre porque ele é o retrato desse Brasil atrasado. Esse Brasil que vive na ignorância e que não vai para frente. Então, o que é passado na televisão? Um Brasil oficial, que é o Brasil do progresso, que é o Brasil que está se modernizando, que está fazendo contatos com outras nações. Mas o Brasil do atraso, da pobreza, esse é mascarado, esse ninguém coloca para fora. Então foi essa denúncia que o Monteiro Lobato fez e que nos traz essa reflexão dessa desigualdade que existe, né? Uma outra questão que eu perguntei para vocês é qual era o motivo do sofrimento do Jeca, por que o Jeca sofria? Ele era uma pessoa, nesse primeiro momento da fase Jeca, o Monteiro Lobato retrata ele como uma pessoa conformista, ele se conforma com o que tem ali, ele não busca nada novo, ele não tem ambição, né? Nós temos essa figura muito estigmatizada, pejorativa, né? De ignorante, de preguiçoso, né? O Jeca é aquele que não se lava, é aquele que tem preguiça, né? Então, cheio de estigmas. Então, o personagem sofre exatamente por isso, porque ele passa por esse preconceito, por esse bullying, vamos dizer assim, né? Ele é estigmatizado. E que ele não tem ambição, a culpa é totalmente dele. Então, a culpa não é dividida também com essa discriminação que as elites fazem. Não, nesse primeiro momento a culpa é só dele. Ele é o culpado. Que na verdade, né, gente, existe uma culpa mútua. Nós sabemos que o povo brasileiro muitas vezes é conformado, muitas vezes não tem realmente uma ambição, mas que também, por um outro lado, ele sofre essa discriminação, essa opressão. Então, é uma dosagem, né, dessas duas questões. Outra pergunta é como era visto o homem do campo nesse tempo aí que o Monteiro Lobato escreveu. Era visto como um homem atrasado. O homem do campo é sempre um homem atrasado. Quem está nos grandes centros, nas grandes capitais, está à frente. E o homem do campo está atrás, ele está atrasado. Tudo no campo chega depois. A luz elétrica chega depois. A internet vai chegar tudo depois. Tá? Então ele era visto como atrasado. Essa é a ideia que se tinha dele. O Jeca, ele tem consciência de que estão fazendo com ele uma injustiça social? Não. Ele acha que ele não está sendo injustiçado. Ele simplesmente aceita essa situação. Ele não tem essa percepção de que ele está sendo injustiçado, de que o governo não está fazendo nada por ele simplesmente aceita. Agora, o Zé Brasil, ele tem a consciência dessa injustiça? O Zé Brasil, sim. O Zé Brasil, aos poucos, ele vai tomando consciência daquilo que está sendo feito com ele. Que ele tem os seus direitos, como qualquer um, ele tem direito à luz elétrica, ele tem direito à saúde, ele tem direito à habitação. Ele tem que fazer por onde, né? Ele não pode ser conformado.
mas ele também tem que lutar pelos direitos que ele tem. E principalmente nessas questões do voto, né, gente? Quando a gente elege um político X, nós não podemos simplesmente nos conformar, eu votei naquela pessoa e agora não tenho o que fazer. Não, eu tenho que ir lá e cobrar desse meu representante. Não é assim, tá tudo perdido. Não, eu tenho que ir lá incomodar. Eu tenho que me posicionar como um cidadão. Tá? Qual é a linguagem que traz a música que a gente viu? A música, ela não está escrita na linguagem padrão da língua portuguesa. E sim é uma língua que se baseia no regionalismo, exatamente para ficar mais próximo do personagem, que é a linguagem própria desse personagem. Isso na música, tá, gente? Porque o Monteiro Lobato, ele utiliza de alguns regionalismos, porém a linguagem dele é mais rebuscada. É claro que é mais fácil a gente entender uma música dessas, atual e tal, do que entender a própria obra em si, porque vai ter aquelas questões da linguagem. O que a música retrata bastante para nós? Do conformismo, né? Falando que tudo é triste, que ele está com uma tristeza muito grande, que quando ele canta ele dá vontade de chorar, exatamente por isso, porque ele está desanimado, ele não tem ambição, ele se conforma, tá? Então, fazendo essa relação com a música é mais ou menos isso, tá? Mas o que é importante a gente tirar dessa obra? É a crítica que o Monteiro Lobato faz e entender bem as fases que ele coloca. A fase Jeca e a fase Zé Brasil. Em ambas as fases, tanto uma quanto a outra, nós temos essa questão aí de que o personagem está passando por um sofrimento. Só que numa fase ele está muito conformado e na outra não. Na outra ele já tem condições melhores para lutar. E aonde que ele tem condições melhores? Quando ele recebe o apoio do governo. Quando ele não está sozinho naquilo. Ele pode contar com o apoio de uma política social, por exemplo. Então, ali a importância das políticas sociais. Claro que a gente conhece o extremo das políticas sociais. Qual é o extremo da política social? O extremo da política social é dar um Bolsa Família, por exemplo, para a vida toda. E não com uma determinada limitação. Mas aí também existe uma outra questão. Também se eu não dou Bolsa Família a vida toda, será que aquela pessoa consegue ficar de igual para igual dentro de uma sociedade que já é na sua raiz desigual? Porque quando o problema está lá na raiz, é difícil voltar. Teria que desconstruir tudo e voltar da estaca zero. Então tem todas essas questões que surgem, que é um debate assim sem fim, né? Que a gente fica debatendo, né? Mas que é interessante porque traz essa reflexão, tá? Então isso aí é que a gente tem que se ater para essas questões, tá? Então vamos corrigir aí essas questões e desejo aí para vocês bons estudos, gente.